Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje, abrindo essa pauta política, né, estadual. Esse momento que é tão importante, a gente tem passado por transformações políticas no Brasil, no mundo inteiro, né, mas no Brasil a gente está sentindo mais de perto essas transformações. E hoje a gente está recebendo aqui a Sara Azevedo, que é uma pré-candidata ao governo pelo PSOL. A gente vai bater um papo sobre política, sobre as plataformas, o que eles acreditam, né? Um programa, vamos tentar fazer aqui um programa plural, um programa que tem a cara mesmo do Cultura Geral, que é debater assuntos pertinentes à sociedade brasileira. Vamos falar também de Previdência e, obviamente, que vamos falar também nesse assunto da Previdência, colocando a doutora Nayara, que do IEPREV, nessa conversa toda. E, obviamente, que a gente vai ter aqui um programa bem dinâmico, né? E quem vai me ajudar a conduzir é o Felipe, né, que já é aqui sócio do programa. E a gente vai tentar fazer um programa assim, bem informativo. E todas as quintas-feiras agora a gente vai ter uma pauta aqui ligada a essa eleição do Estado de Minas Gerais. Essencialmente governador do Estado, senador. Tá certo? Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. E é um prazer todos os dias fazer o programa Cultura Geral e ter você como uma audiência, né? Bom, vamos lá? Dona Nayara, seja muito bem-vinda mais uma vez. Tentei trazer aqui no mês de março, mas não foi possível, porque eu tive que trazer aquele menino do IEPREV para ele falar das mulheres, né? Mas não tem problema nenhum, não. Foi o Thiago. Mas é difícil, né, a demanda, mas é sempre um prazer estar aqui. No ano que vem eu já vou deixar na agenda para não marcar nada durante o mês, para a gente poder ter uma pauta aqui com a mulher. E torcer para ter mais mulheres lá no IEPREV também, né? Sem dúvida, né? Tem que pôr mulher no IEPREV. Pois é, tem que trazer mais. E, com certeza, né? Felipe, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado aí pelo esse apoio, né? Eu falei, seu Felipe, essa pauta política vai ficar consigo, senão eu vou endoidar. Betão, é sempre um prazer estar aqui. A gente já está acho que no quinto, sexto programa junto, que a gente está discutindo política de forma geral. A gente sempre trouxe vários candidatos, pré-candidatos, mas mais ligados ao Poder Legislativo. Só que chegando às eleições e agora o cenário estando melhor definido, a ideia do programa mesmo foi colocar e transferir a pauta para o Poder Executivo. E a ideia nossa é exatamente trazer vários candidatos de vários espectros políticos distintos para que a gente possa dar essa diversidade e a pluralidade que muitas vezes não chega aqui em Nova Lima, né? E que o legal é isso. A gente está mostrando assim, ó, a Sara é uma pessoa, está aqui do nosso lado, é uma pessoa igual você, igual outros políticos às vezes são também, e a gente quebra essa barreira, né? Sem dúvida. E eu acho que é muito importante a gente fazer isso com a população de Nova Lima também. Sara, seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Geral, um prazer te receber, a gente tratar dessas pautas tão pertinentes que são as pautas aí do PSOL, né? O partido que está transformando a forma de fazer política na esquerda brasileira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, agradeço o Felipe, Nayara, que eu não conhecia, estou conhecendo agora. Isso é demais, chegar num espaço e conhecer novas pessoas, novos atores políticos que estão fazendo diferença também no Estado. Obrigada, Betão, e vamos tocar o barco, né? Um bate-papo legal. Conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua história e do seu engajamento político assim dentro do PSOL. Então, eu sou jovem, tenho 33 anos, aliás, nem tenho 33 anos ainda, vou fazer agora em agosto. Sou uma mulher que começou a militar muito cedo, não aqui, eu sou nascida em Belém do Pará, sou nortista, e comecei a minha militância política a partir do movimento estudantil. Quando eu entrei na universidade e entendi, estava numa universidade pública, e entendi que eu tinha que fazer alguma coisa para retribuir o espaço que eu estava ocupando na universidade. Uma universidade que deve ser de todas e todos e que de alguma forma ela precisava se ampliar, abrir seus espaços, horizontes, etc. E a partir do meu curso, né, Educação Física, que diferente muito do que no meio político é costumeiro, né, não é ciências sociais, não é história, não é geografia, é um curso que é considerado sempre um pouco à margem, por ser mais ligado ao aspecto do fitness, da imagem do corpo e tal, e a gente começou, dentro da educação física, a discutir outros aspectos que não somente a imagem,
mas aquilo que é constituinte desse corpo, que tem sociedade, e tudo mais. E aí, no movimento estudantil, eu me encontrei, e me filiei ao PSOL em 2007, estou há 11 anos no partido, então não é algo tão novo, e estou aí, cheguei aqui em Belo Horizonte em 2010, como professora já, então já atuando no movimento sindical, atuando nos movimentos de base, e hoje tenho construí a partir da juventude um movimento de juventude chamado Juntos, que atua diretamente no movimento estudantil, mas também com uma juventude mais ampla, e coordeno um movimento social de educação popular chamado Emancipa, que atua com cursinhos populares. Hoje no estado nós estamos em 7 cidades, com cerca de 1000 alunos no estado inteiro, e com o esporte, que é o Emancipa Esporte, que eu tive a grata felicidade de ter minha parceira Joana Maranhão, atleta olímpica de natação, e a gente atua com crianças e adolescentes de 8 a 12 anos com a natação, e estamos entrando com o judô e a dança agora também. Então, o espectro mais amplo, digamos que eu comecei ainda incipiente no movimento estudantil, fui crescendo uma ideia que pudesse retribuir a sociedade com aquilo que eu recebi. Eu recebi educação, recebi a ideia de consciência do que é o coletivo e construir projetos para isso. E só aproveitando antes, já que você está contando essa história toda, por que exatamente pleitear o governo de Estado? O movimento estudantil, você falou que você sempre esteve participando do movimento social como um todo, mas por que se jogar logo ao governo? Então, a ideia de que o que é necessário hoje, o que a gente pode fazer nesse momento político que o país está vivendo, de uma confusão generalizada e ao mesmo tempo uma janela de oportunidades. Sim. Em junho de 2013 abriu um espectro de que as pessoas estão cansadas de mais do mesmo. Ser aqueles que já estão na política já não nos serve mais. E não servindo mais, precisamos construir novos atores políticos, novas pessoas, e nada mais do que justo do que se propor. Não é só apontar o dedo e dizer fulano vai ter que ir, fulano tem que ir, ciclano tem que ir. Se propor a fazer diferente. Está na frente de... se propor. Na verdade, eu acho que a política tem que ser de todas e todos que queiram fazer algo diferente e não desses que estão fazendo balcão de negócios. Então, com isso, apresentar novas lideranças, colocar novos processos, modificar essa estrutura, colocar dos de baixo para cima e não dos de cima para baixo, é a nossa principal intenção. Então, por isso se lançar o governo. Acho que Minas Gerais tem muito a contribuir no cenário nacional e não ficar somente estampado nos cartazes de jornais com corrupção que sempre está sendo lançado, e o Estado tem sido parte nesse processo, infelizmente. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você vê a participação da mulher e como é que você vê você como um ator nesse contexto todo da participação mais efetiva da mulher pleiteando um cargo de Estado? Eu acho que a política está modificando porque as estruturas da sociedade estão modificando. Se a gente for pensar que há bem pouco tempo atrás era difícil ver mulheres participando de modo efetivo na política, em todos os espaços políticos em geral. E aí as mulheres tomaram para si as rédeas da sua própria vida, da sua própria história. Então, com isso, se a gente for pensar que as mulheres tomaram as ruas com as marchas das vadias, as mulheres tomaram as ruas nos 8 de março, que são históricos mundialmente, as mulheres tomaram as ruas, fizeram uma greve geral gigantesca mundial, agora recente, no início do ano. Então, as mulheres tomaram para si a responsabilidade de modificar a sua estrutura, responder à altura também das opressões que nós sofremos no cotidiano. Então, as nossas dores foram parar nas ruas. Lutar contra essas dores, lutar para que elas não aconteçam com mais outras mulheres, fez com que a política também modificasse. Mas ainda não modificou completamente. Saiu uma pesquisa agora, saiu até no meu país, se eu não me engano, uma notícia de que ainda somos muito poucas. No Brasil, então, nem se fala. Né? A gente só teve uma presidenta mulher, nós temos cerca de 10% da representação hoje na Câmara Federal. Se a gente for falar em Câmara de Vereadores, então Belo Horizonte só tem 4 vereadoras. Na Assembleia Legislativa do Estado nós temos tão poucas, se não me engano, não chega nem a 5 deputadas. Não tivemos nunca nenhuma governadora, nenhuma prefeita de Belo Horizonte, então a gente precisa mudar um pouco essa história, e a gente está conseguindo mudar essa história, colocando mais e mais candidatas.
E eu acho que a legislação que está se mudando também é fruto dessas lutas que foram parar nas ruas e que agora tem que ter eco na política, né? Então, foi aprovado agora o 30%, além dos 30% de mulheres que tem que ter, não é nem de mulheres, é do gênero oposto. Então, se você tiver uma chapa de 70% de mulheres, mas tem que ter 30% de homens. Nesse caso, sempre o problema é ter os 30% de mulheres, porque a gente tem que mudar isso daí. Mas, além disso, agora é obrigatório que o fundo partidário seja, 30% do fundo partidário seja vinculado em política e financiamento das campanhas de mulheres. Isso é um avanço, mas ainda é um avanço pequeno. Eu acho que empoderar as mulheres para que elas possam disputar esse espaço é fundamental. E eu acho que a gente vai conseguir fazendo isso, construindo muitas lutas para fora também no ambiente político, que ele seja refletido para a gente. Deixa eu perguntar uma coisa. A sua plataforma, a ideia principal, o mote principal seria educação. É isso? Como é que você vê, por exemplo, se existe possibilidade hoje de colocar algumas filosofias, como a pedagogia do amor, como as ideias de Anísio Teixeira, por exemplo, né, baiano, que tentou fazer uma escola moderna que acabou depois virando os CIACs e os CIEPs e tudo. Esse modelo, você acha que é possível a gente implantar no Brasil? Você acha que é possível criar esse modelo de educação inclusiva, que começou lá num governo mais progressista, que era o de Brizola, que era um grande nome da esquerda, um grande intelectual, mas não teve eco no resto da sociedade brasileira. Você acha que isso é possível? Você acha que é transformar, não só pela educação, mas a educação de qualidade, nesses moldes assim, da educação mais inclusiva, seria a solução? Eu acho que a educação ela é o ponto-chave de tudo. Inclusive, o ponto-chave para se ter uma convivência em comunidade, uma convivência em coletivo. A escola se tornou sempre, aliás, sempre foi o ponto central de qualquer espaço, na cidade, no estado. Não existe uma cidade sem escola. A escola se torna justamente esse espaço de convívio, de construção do conhecimento, para além de ser um espaço físico, ela também é um espaço de encontro. E eu acho que a educação ela foi perdendo, nesse período histórico, foi perdendo esse grau de importância, até mesmo pela desvalorização que ela vem sofrendo na política durante tanto tempo. Então, a mudança a ideia de uma escola que seja mais agregadora, uma escola mais ampla, que possa ter todos os seus entes ouvidos, acolhidos e tenha uma ação, acho que esse é o tripé básico de qualquer processo educacional. É a escuta, o acolhimento e a ação. Uma ação que consiga representar essa escuta, esse acolhimento, para que a gente consiga viver e fazer um processo de construção do conhecimento mais amplo. Acho que as ideias, a gente já tem experimentado, a gente já tem colocado em prática durante tantos anos. O próprio Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil, que tantas vezes confundido com um monte sim, nos deixou um legado gigantesco de um processo educativo que consiga ser parte da sociedade, não a parte, né, colocado de lado. E eu acho que a gente tem que fazer diferente para poder, eu acho que se a gente consegue, a partir da educação, a partir da base da educação, que ela é básica, é um direito inalienável a todo ser humano, a partir dela a gente consegue fazer alteração desse status que a nossa vida está, de tanta exploração, de tanta opressão. Eu acho que a partir de lá a gente consegue modificar muita coisa. Sara, só aproveitando também, já que a gente está nesse debate da educação, hoje é muito falado em vários corredores da política, em várias audiências, sobre o tal do projeto da escola sem partido. Qual que é a sua visão sobre esse projeto e o que você entende sobre o modelo de educação em geral, já que você já começou a fazer essa narrativa? Paulo Freire falava de um processo de educação bancária, que a educação vinha seguindo uma ideia de contabilizar, né, produção, como se cada aluno fosse um produto da escola. E que a educação tinha que ser completamente o contrário disso. A educação tinha que ser um processo em que se construía tanto o aluno quanto o professor, uma troca de experiências. Uma coisa horizontal. Exato, uma ideia de que a gente aprende, na verdade, ouvindo e também falando. Então é um processo dialógico e dialético entre
as experiências com o conhecimento construído anteriormente. E aí, o projeto Escola Sem Partido é um projeto que institui meio que uma parede. Ele institui uma parede entre o professor e o aluno. Aquilo que se pode falar e aquilo que não se pode falar no processo educacional. Ou meio que uma censura coletiva ao que se tem na sociedade. Tira o papel da escola, o papel de construção desse conhecimento que todo mundo participa. Conhecimento cívico também. Sim, político, ético, moral. Você retira da escola esse papel. Institui um papel de um pensamento único em vez de ser um pensamento plural. Então, esses projetos, porque não é só um projeto, né? São vários projetos de Escola Sem Partido, né? Teve projeto na Câmara Federal, em todas as instâncias teve um projeto de Escola Sem Partido. Em Minas Gerais tem um correndo na Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte tem outro correndo e acredito que em várias outras prefeituras também tenham esse projeto correndo. A questão é que, em vez de ele discutir que a ideia, porque há uma ideia anterior de que são os partidos que estão dominando a escola, mas que você constitui que é a Escola Sem Partido, o projeto em si que está sendo posto, é o pensamento de uma escola com um projeto único, com um partido único, com um pensamento único, ao invés de deixar que as pessoas escolham, tenham o seu poder democrático de perceber, acreditar, entender, conhecer, saber mais. Então, eu tenho grandes problemas com esses projetos porque eles cerceiam que as pessoas aprendam e construam coletivamente. Doutora Nayara, te colocando nessa conversa, né? Como é que você vê, assim, essa coisa da primeira, assim, uma mulher disputando, pleiteando, né? Lá no PSOL parece que lá é um partido bem plural mesmo, né? Lá é bem dividido, as cotas são bem divididas lá, né? Muita mulher. Como é que você vê tudo isso, assim, esse movimento da mulher na política. Na política, né? Na vida, assim. Em todas as áreas. Eu vejo com muito otimismo, porque como a Sara falou, né? Como ela falou, realmente falta a representatividade. Apesar de agora ter esses projetos que tem que ter 30% nos partidos, o que a gente vê, seja no mercado de trabalho ou em qualquer outro lugar, é que isso, a mulher, a figura dela, seja no mercado de trabalho, na política ou em outros locais, ela sempre é deixada de lado. Então é bom sempre ter essa representatividade, sim, para que outras mulheres também se sintam à vontade de entrar também nesse mercado, entrar na disputa e se envolver mais, porque a gente vê que muitas das mulheres não têm essa informação de política, candidato, o que está sendo aprovado, o que não está sendo. Então, é muito interessante, sim, essa representatividade. E para outras, né, buscarem essa questão. Ela puxou, nós temos que ter mais mulher lá dentro do IEPREV também. Isso, e não é uma coisa assim, não é porque lá é um local machista, não quero tirar essa figura. Mas realmente, acho que chega tanto o currículo de homem, acho que as meninas, as mulheres que vão fazer estágio, assim, veem que é um escritório formado por mais homens, acho que se sentem, às vezes, coagidas a não mandar um currículo, a não tentar buscar uma vaga, e sim, começa com uma. Eu fui a primeira advogada. Já tem uma outra advogada lá, a Bárbara, a doutora Elisa também. Então, assim, o Instituto está crescendo com essa quantidade de mulheres. Antes eram só homens. Então, assim, buscando realmente sair à luta mesmo e buscar o nosso local, a nossa colocação no mercado de trabalho, a nossa colocação na sociedade. Né? Eu acho interessante o seguinte, quando a gente fala assim, que as mulheres têm que fazer isso, é engraçado que você tem que quase que dar uma voz de comando, né? Uma mulher, no seu caso, você falando, tem que dar quase uma voz de comando, você tem que ir lá e tal, quando deveria ser natural, né? Sim, mas, por exemplo, até pouco tempo atrás a mulher nem votava. Então, assim, vem enrustido na própria criação da mulher, às vezes tem que servir, é uma coisa boba. Tem gente na minha família, dos meus pais, boba não, é que é um negócio que é bem internalizado. Sim, internalizado, mas é porque pra muitos, assim, que coisa boba, tipo, a mulher tem que servir, levar comida pro esposo na mesa. Tem gente que faz isso até hoje, por respeito e tudo, mas tem gente que tem aquela mentalidade, mas tem mulheres com a mentalidade, infelizmente, encarcerada pela cultura, pela criação que teve, seja na escola, seja na família. O tipo de criação, infelizmente, interfere. E é aquela questão da escola sem partido. Se a escola ela não pode dar uma orientação de crescimento mesmo para as pessoas, seja homem, mulher, independente, a pessoa ela sempre vai ficar naquele cárcere da mente dela, do que ela pode ou não fazer. Te pergunta, como é que fica
Fala pra gente um pouquinho como é que foi essa situação da Marielle, assim, para você como pré-candidata a governo, como é que você vê todo esse tipo de luta, sabendo que ela tinha consciência, assim, ao meu ver, né, ela tinha consciência plena do que poderia acontecer com ela, da forma que ela defendia a bandeira que ela lutava. Como é que você se vê dentro desse espectro, como é que você se vê dentro dessa situação e que tipo de reflexo esse espelho dela vem até você? Então, primeiro que quando a gente soube da notícia, primeiro foi a primeira surpresa, a surpresa do acontecimento, né? A segunda foi a forma bárbara que ela foi assassinada. Então, eu acho que foi os dias mais difíceis que eu tive de ser alguém na política, de ter que responder por algo que aconteceu tão surpreso que chocou de maneira frontal com tudo aquilo que a gente acredita no processo democrático, do diálogo, do debate político, etc. E eu acho que, assim como ela tinha clareza do onde ela estava pisando, no sentido de apontar o dedo mesmo, denunciar aquilo que estava acontecendo, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, ela também tinha uma clareza que, uma das falas de campanha mesmo dela, é de que uma sobe e puxa a outra. E aí, pegando o gancho da questão das mulheres, da participação da mulher, é justamente essa. Quando uma sobe, puxa a outra para também ficar do seu lado e assim por diante a gente vai crescendo o número de mulheres representando na política. E eu acho que isso nos fortalece, nos fortalece porque agora, sem a Marielle, é uma perda irreparável daquilo que ela representa, daquilo que ela construiu, mas eu acho que agora nós temos mais uma tarefa para o próximo período, que é fazer acontecer e ter mais Marielles na política, mais Marielles no dia a dia, fortalecer mais Marielles, que outras tantas assumam esse papel e fortalecer ainda mais a nossa luta. Então isso nos colocou de uma maneira fundamental. Acho que escancarou um debate que há muito tempo estava escondido na sociedade. É a questão do poder paralelo existente, especialmente no Rio de Janeiro, a questão das milícias, que são um poder paralelo que vem dominando em todos os espectros na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, por suposto, e a discussão sobre essa representatividade, de trazer de novo mulheres, uma mulher negra da periferia, falando do seu lugar e colocando na política a sua representatividade para contrapor o que está acontecendo. Eu acho que esses pontos aí vão fazer com que dê uma modificada na política como um todo. Outra coisa, na sua ideia de plataforma administrativa, onde entram os professores? Os professores são parte fundamental, né? Como eu falei no início, a escola tem em toda a cidade. Então, professor, tem em toda a cidade. Num estado continental como o nosso, que tem 853 municípios, não existe outro segmento que a gente não consiga chegar a todas essas pessoas. Eu acho que os professores têm sido desvalorizados, desaproveitados constantemente em todos os anos que nos passaram por aí. Sem contar o fator de opressão, o fator de exploração, que em Minas Gerais, por exemplo, até hoje a gente não recebe o piso salarial nacional, uma coisa tão básica que todo trabalhador tem direito, que é o mínimo de dignidade, porque o salário, na verdade, ele se torna, além de subsistência, a dignidade do trabalhador. Então, os professores têm sido desvalorizados, estão desmotivados a continuar na sala de aula, sendo desvalorizados, não tendo uma estrutura no estado em que não tenha um plano de carreira que consiga dizer, olha, eu posso progredir, nem isso a gente tem. Eu acho que se a gente parte da valorização do trabalhador, a partir da valorização dos professores, a gente consegue fazer com que também os professores componham esse espaço político. São
Eu acho que a política sempre foi muito colocada para aqueles que são privilegiados na sociedade. Sim. São aqueles que já são filhos de outros coronéis, de grandes fazendas. Na época ainda do período colonial, nós tínhamos os coronéis, os grandes fazendeiros, e ainda vivemos, em parte, uma neocolônia que nós construímos e que somente quem é privilegiado está disputando espaço. São poucos ainda os professores também que compõem. Na verdade, a gente precisa fazer com que a política seja representativa máxima possível daqueles que estão na base da sociedade. Os professores fazem parte disso. Aproveitando a questão dos professores, você colocou um ponto, que os professores não ganham nem o piso nacional. Uhum. Mas o que muito se alega por parte do Estado, não só da gestão atual, mas de gestões passadas, é a questão financeira. Falta muito dinheiro para o Estado. Como é que é possível, então, o Estado custear mais essa educação, se essa é uma das soluções? Como é que a gente arrecada mais? A questão fica assim, nós teremos que arrecadar mais ou nós teremos que enxugar o Estado? Como é que você se vê nessa questão? A primeira é sobre qual é a prioridade de investimento que o Estado tem. O Estado hoje é ilegal porque ele não utiliza do que é constitucional. Segundo a Constituição, o Estado tem que garantir até no mínimo 25% da sua receita com a educação. Hoje não acontece isso em Minas Gerais. A segunda é de que nós temos outros elementos que podem fazer com que nós tenhamos mais investimento. Exemplo, a Lei Candir, que é um exemplo clássico daquilo que a gente pode receber e que não está recebendo. Segundo exemplo, é uma auditoria da dívida pública de Minas, que a dívida que Minas tem com o governo federal é um absurdo. É uma dívida que ninguém vê, um dinheiro que vai e que ninguém sabe para onde vai. Então é necessário uma política concreta de auditoria dessa dívida para que a gente consiga reestabelecer dentro da estrutura econômica do Estado quais são os investimentos e prioridades de investimentos. Porque a educação sempre foi considerada no Estado como gasto público. Eu acho que essa mudança de conceito faz com que a gente consiga deixar de ser gasto público para ser um processo de desenvolvimento social. Quando isso for trocado, eu acho que a gente consegue ter financiamento, investimento, valorização para todas e todos. Doutora Nayara, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu pular aqui de um assunto para o outro logo. A pessoa está em casa, incapacitada para o trabalho, não tem como trabalhar e acha que não pode, ela não tem direito de receber ou não pode fazer um requerimento de pedido de benefício para o INSS. Isso procede? Ela tem algum direito? Ela pode ir ao INSS? Olha, tem muita gente que tem medo, né? A pessoa está doente, ela tem medo de ir no INSS fazer um requerimento porque ela vai ficar sem contribuir e não vai ter tempo de contribuição para aposentar daqui a 15 anos, ou 35 homens, 30 mulheres, dependendo da regra para aposentadoria. Só que é uma inverdade, as pessoas que estão incapacitadas, se elas têm a carteira assinada ou se elas contribuem para o INSS, como no carnezinho, né, contribuinte individual ou facultativo, ela ficando incapacitada, ela pode fazer o requerimento do INSS sem problema nenhum. É um processo super fácil, né? Pode ligar no 135, a ligação é gratuita de qualquer telefone fixo, falar no Previfone e pedir para poder marcar uma perícia médica. As pessoas elas têm esse receio de não contribuir às vezes, justamente para não ficar perdendo tempo recebendo um benefício e não poder se aposentar futuramente. Só que muito pelo contrário, o tempo que a pessoa está em casa recebendo um benefício por incapacidade, ele é computado como tempo de contribuição para a futura aposentadoria, caso esse tempo de contribuição seja intercalado com uma contribuição. Por exemplo, a pessoa, ela trabalhava de carteira assinada ou contribuía no carnezinho, ficou aí 5 anos recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O INSS veio e cancelou esse benefício. Para esses 5 anos que ela ficou afastada ser computado como tempo de contribuição, assim que o benefício dela for cessado, é só ela fazer uma contribuição para o INSS como contribuinte individual ou facultativo no código de recolhimento, naquela guiazinha no carnezinho, que todos esses 5 anos que ela ficou afastada, é computado como tempo de contribuição. Então, nada de receio de não requerer benefício com medo de não computar, não contar como tempo de contribuição para ela. A pessoa entrou na justiça e teve algum ganho numa ação trabalhista. E isso conta também para o benefício previdenciário? Conta sim. Na maioria dos casos, o próprio INSS ele já é intimado nessa ação trabalhista, tá?
para ter ciência do que aconteceu, o que foi reconhecido naquele processo, quais verbas foram pagas a título de recolhimento previdenciário, tudo isso já acontece no processo. Então, o INSS deveria, né, na maioria dos casos, já proceder essa averbação no tempo de contribuição dela, desse reconhecimento na Justiça do Trabalho. Para a pessoa conferir, é só ela pedir no INSS, né, ou no meu INSS tem um site agora que a pessoa consegue acessar as próprias informações nesse site. É bem fácil. E ela verificar lá se tem esse vínculo lá na empresa que foi reconhecido na Justiça do Trabalho. Caso não tenha, ela tem que levar lá no INSS, né, fazer um requerimento administrativo, leva cópia do processo da Justiça do Trabalho, tendo pelo menos a sentença, o acórdão, né, com o trânsito em julgado, os cálculos que foram feitos nessa ação trabalhista, para que o INSS reconheça. Se ainda assim o INSS não reconheceu o tempo da Justiça do Trabalho, infelizmente a pessoa precisa entrar com uma ação na Justiça Federal para que o INSS seja obrigado a computar esse tempo que foi reconhecido na Justiça do Trabalho. Então, assim, é todo um caminho. Na maioria dos casos, o INSS pode reconhecer na via administrativa. A última hipótese é uma ação judicial mesmo. Se a pessoa se aposentou e deixou de contar ali um tempo de aposentadoria especial, alguma coisa nesse sentido, ela pode pedir uma não vou chamar de desaposentação, mas ela pode pedir uma revisão? Sim, pode. Se algum período, né, que a pessoa trabalhou ou algum salário de contribuição dela não foi computado no INSS, a pessoa tem até 10 anos para pedir a revisão desse benefício previdenciário dela. E como você disse, não é desaposentação, não é inclusão de um tempo após a aposentadoria. É o INSS que deixou de computar algum tempo atrás, que a pessoa apresentou a documentação toda, ou surgiu um novo documento, ela tem até 10 anos da data do primeiro recebimento do benefício para pedir a revisão desse benefício. Por exemplo, a pessoa se aposentou em julho de 2009, né? E ela começou a receber o benefício dela somente em agosto de 2009. Ela tem até agosto de 2019 para pedir a revisão do benefício dela, caso tenha algum erro no benefício dela. Tá? Então tem sempre esse prazo, não é para sempre, a qualquer momento eu posso pedir essa revisão, não. Tem um prazo. 10 anos, E um detalhe, quanto mais tempo a pessoa demora a pedir essa revisão, menos ela vai receber de atrasados. Por quê? Ela só recebe os últimos 5 anos, se for uma ação judicial, ela só recebe as parcelas referentes aos últimos 5 anos. Por exemplo, se esse caso que eu expliquei, de agosto de 2009, que a pessoa está recebendo o benefício, se ele só for pedir a revisão do benefício dele lá em julho do ano que vem, ela só vai receber os últimos 5 anos de revisão. Ela não vai receber desde 2009, ela não está fazendo uma poupança, por exemplo, entendeu? Está perdendo dinheiro. Isso é um negócio sério hoje, não pode perder. O governo, né, você não pode deixar o dinheiro. E quais os documentos que a pessoa precisa? Sim. Olha, para pedir revisão vai depender, né? Ela precisa apresentar a carteira de trabalho, contrato de trabalho. Se for tempo especial, ela precisa apresentar os formulários específicos, né? O SB40, DSS 8030, DIRBEM 8030 e o mais atual, chama PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, acompanhado de LTCAT. Todos esses formulários que eu citei é para reconhecimento de atividade especial. Tá? Também serve contra-cheque, que comprova às vezes que a pessoa recebeu um adicional de insalubridade ou periculosidade, e também comprovantes de que ela recebeu esse salário, porque muitas das vezes, infelizmente, acontece da empresa reter a contribuição previdenciária e não repassar essa contribuição para o INSS. E aí quando a pessoa vai aposentar, não tem aquele vínculo, não tem contribuição, e o INSS nega o benefício por conta disso. Só que a culpa não é do empregador. A culpa é do empregado, na verdade. A culpa é do empregador que não verteu as contribuições para o INSS. Então, a pessoa ela não pode ser prejudicada por isso. Então, é sempre bom guardar, né? Tem muita gente que joga fora o contra-cheque, comprovante de recebimento de salário. É importante guardar tudo, tira um xerox para, em caso de aposentadoria, sempre verificar se tá as contribuições todas certinhas lá no INSS. A pessoa já aposentou, está lá recebendo o dinheirinho dele, ela fala assim, mas eu acho que eu tinha condição de estar recebendo mais. Ela tem algum prazo que ela justamente esse prazo. Esse mesmo, é o prazo de 10 anos que ela tem para poder pedir essa revisão do benefício dela. Aposentou, começou a receber o benefício no dia hoje, por exemplo, aposentou hoje. Ela tem direito a receber a pedir essa revisão até 2028. Então, assim, até abril de 2028. Só que ela vai receber os últimos 5 anos. Só vai receber os últimos 5 anos. Então, assim, o ideal é já
começou a receber aposentadoria, pede a cópia do processo administrativo, vê se tem todas as contribuições, a carteira de trabalho está correta, a contagem do INSS está certa. Se tiver algum erro, já pode solicitar revisão lá no INSS mesmo e, não conseguindo essa revisão no INSS, procurar a via judicial. A pessoa trabalhou como autônomo, Sim. não contribuiu, aí ela quer se aposentar, ela pode pagar os atrasados? Isso é que acontece demais, demais. A pessoa, o que a gente até sugere, né, para os mais novos, hoje, a gente que está contribuindo e tem um interesse em regularizar a situação previdenciária. Faz um planejamento para não acontecer esse caso. Porque tem muita gente que tem uma empresa ou um MEI e não recolhe, não faz recolhimento para o INSS e depois quer aposentar. Ficou trabalhando 10, 15 anos, nunca recolheu para o INSS. Na maioria dos casos, não tem como a pessoa recolher mais para o INSS. Por quê? Ela só pode recolher em atraso o contribuinte individual se ele tiver feito pelo menos uma contribuição em dia no carnezinho, como contribuinte individual. Se a pessoa nunca contribuiu na vida como no carnezinho, ela infelizmente não pode fazer o recolhimento em atraso. Ou seja, se uma pessoa quiser fazer o recolhimento em atraso hoje, ela tem que ter pelo menos uma contribuição antes. Se uma pessoa lá em 2002 fez um recolhimento no INSS como autônomo, no carnezinho, ela só vai poder fazer recolhimento em atraso agora de 2018 até o ano de 2002. Se ela quiser fazer um recolhimento em atraso antes do ano de 2002, em 99, por exemplo, ela não consegue. Então tem que ter pelo menos uma contribuição no carnezinho como contribuinte individual para que possa fazer esse recolhimento em atraso. Tem uma pergunta que me fizeram na rua e eu tenho que falar, faz essa pergunta lá para mim. Sim, sim. A pessoa, ela está lá, ela tem a coisa da empresa, né? E aí a pessoa tem uma cota lá de 1%, só para constar como sócio. Aí essa pessoa quer fazer a contribuição. Ela pode fazer e a partir do momento, qual o momento que ela será considerada como segurada? Olha, a partir do primeiro recolhimento que você faz no INSS, você já é segurado do INSS. Sim. Tá? O primeiro recolhimento como contribuinte individual ou quem tem carteira assinada, a partir do momento que ela começa a trabalhar, ela já é segurado. Tá? Já tem a qualidade de segurado. Agora, uma questão que as pessoas confundem é a carência para receber o benefício. Porque, por exemplo, para você ter direito a receber o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tem que ter no mínimo, né, um período mínimo de contribuição para o INSS, pelo menos 12 meses, entendeu? Para recebimento de aposentadoria por idade, você tem que ter pelo menos 180 contribuições, que são 15 anos de contribuição para o INSS. Contribuições feitas em dia, não pode ser recolhimento em atraso, diga-se de passagem. Então, é justamente o conflito que as pessoas ficam, a qualidade de segurado e a carência para receber o benefício. Porque não basta fazer uma única recolhimento para o INSS que você já pode receber qualquer benefício do INSS. Tem que ter um número mínimo de contribuições, dependendo do benefício que a pessoa vai receber. E a pessoa estava trabalhando, foi demitida, está aí 2 anos desempregada e tal. Se ele começar a pagar, e começar a recolher como individual, autônomo, alguma coisa nesse sentido, esse tempo já conta como carência, já que ele já pagou lá como empregado? Sim, sim. Ele já conta como empregado. E um detalhe importante nesse caso, que as pessoas, por exemplo, estavam trabalhando na situação econômica do país, muita gente ficou desempregada. Então, ela fica com medo, às vezes, será que eu vou perder a qualidade de segurado? Se eu adoecer, eu ainda posso receber ou não o benefício do INSS? Tem uns prazos que você pode ficar sem contribuir para o INSS, que mesmo assim você tem direito a receber benefício. A pessoa que ela deixou de trabalhar de carteira assinada ou de contribuir para o INSS no carnezinho, ela tem um período de graça, que a gente chama, né, que é sem contribuir, de até 12 meses. Ela pode ficar até 12 meses sem contribuir para o INSS, que ainda assim ela tem direito a receber benefício previdenciário. Esses benefícios que têm essa carência menor, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, todos esses benefícios. Esse período de 12 meses, ele pode ser estendido por mais 12 meses, caso a pessoa comprove uma situação de desemprego. Se ela estiver desempregada, aí a comprovação que serve para comprovar a situação de desemprego é recebimento de seguro-desemprego. Tem uma certidão também que é retirada no Ministério do Trabalho, né, o CAGED, ausência de assinatura na carteira de trabalho, isso ajuda a comprovar a situação de desemprego. Então, caso ela consiga comprovar a situação de desemprego, ela pode ficar até 2 anos, até 24 meses, sem contribuir para o INSS, que ainda assim ela tem direito a receber benefício do INSS. E esse prazo pode ser estendido mais uma única vez, né, por mais 12 meses, chegando a 36 meses, sem contribuir para o INSS, caso a pessoa tenha 10 anos
de contribuição para o INSS sem ter perdido a qualidade de segurado nesses 10 anos. Não significa que tem que ser 10 anos ininterruptos. Ela pode ter interrupção na contribuição, mas sem perder a qualidade de segurado, sem ficar mais de 1 ou 2 anos, dependendo do caso, sem contribuir para o INSS. Então, assim, as pessoas podem ficar tranquilas nesse sentido, né, de qualidade de segurado, e caso elas queiram fazer contribuição para o INSS, pode fazer sem problema nenhum, como contribuinte individual ou como facultativo. A diferença nesses dois casos é que o facultativo ele não está exercendo uma atividade remunerada, ele está contribuindo para manter uma qualidade de segurado, é uma dona de casa, um estudante ou uma pessoa que está realmente em situação de desemprego. E um detalhe, uma diferenciação que tem do contribuinte individual para o facultativo, é que a qualidade de segurado do facultativo é de apenas 6 meses. O contribuinte individual mantém a qualidade de segurado, não, como chama, o período de graça do facultativo é de apenas 6 meses. O do contribuinte individual, que é 12 meses. Né? O contribuinte individual é aquela pessoa, o autônomo, que está exercendo alguma atividade remunerada por conta própria. Então, tem essa diferenciação ainda nessa questão de recolhimento no carnezinho para o INSS. Agora, voltamos para cá. A política, é muito importante. E é mesmo, tanto que foi um ponto crucial da política nacional, que foi a reforma da Previdência. A Previdência, né? Tá vendo? Eu não sei nem o que eu pergunto agora. Eu já ia fazer uma pergunta de segurança pública e fez... Não, pode fazer. Mas como é que fica, Sara, essa questão da segurança pública numa eventual possibilidade de um governo do PSOL? A gente tem trabalhado muito numa perspectiva da segurança cidadã. A ideia de que a segurança pública, as polícias, elas não são feitas para serem contra a população. Pelo contrário, ela tem que ser junto com a população. Porque a segurança ela tem que ser parte desse processo e não alguém que está ali para a defesa do governo, a defesa de um determinado estado, uma defesa... Nós não estamos em período de guerra, porque as polícias elas foram feitas para serem algo em diálogo constante com a população e não para estar num momento de guerra com bandidos, criminosos, etc. Eu acho que a função da polícia ela foi invertida na nossa sociedade, infelizmente. Então, eu acredito que a gente precisa repensar esse modelo de segurança, que é um modelo que é muito armamentista. Então, todas as medidas de segurança pública que foram feitas em todos os governos recentes foi dar mais munição, mais arma, mais carros, sempre muito materialidade armamentista com relação à polícia e pouco diálogo de efetivo com a população, que é quem tem sofrido bastante com esse tipo de ação. Ações violentas, ações de forma que atingem diretamente os filhos dos trabalhadores, né? O medo que as pessoas têm, a gente não pode viver uma sociedade do medo, né? Então, a sociedade ela precisa ser uma sociedade que ela consiga conviver e viver pacificamente entre os seus. E eu acho que uma polícia, uma segurança pública sempre muito militarizada, colocando como se nós estivéssemos vivendo em guerra, faz com que se amplie o medo e perca a relação de fato no convívio em sociedade. Só perguntar, Betão, isso passaria necessariamente então por uma desmilitarização da polícia ou não necessariamente? Eu acho que passa por um início de um processo, sim, uma conversa entre aqueles que constroem a polícia, até porque quem é a polícia é a que mais mata, mas também é a que mais morre. É contraditório a gente construir seres humanos no seu ambiente de trabalho e são um dos trabalhadores que mais morrem no país. Então não dá pra gente também construir uma segurança pública para matar mais pessoas. Eu acho que essa analogia é interessante, né? Porque a pessoa, na realidade, hoje o policial ele sai de casa sem saber se ele vai voltar. Exato. Né? Então é uma coisa assim que... E ainda tem um resgate, que é de que esses policiais, esses trabalhadores que saem de casa e que não sabem que dia que vai voltar, eles têm um perfil característico. São homens e mulheres, maioria homens, negros e que moram nas periferias da cidade. Eles não são grandes proprietários de nada, pelo contrário, eles são trabalhadores, recebem pelo trabalho deles e não sabem se vão voltar. É mais insegurança do que segurança de fato. Eu acho que os nomes podem ter sido trocados. Políticas para as minorias, o LGBT, por exemplo.
Agora não é LGBT só, é LGBT e tem que, né? E A. Mais. Cada dia aprendendo. Né? Vamos colocando vamos colocando sílabas aí. Mas políticas para essa... Foucault fala muito, eu sempre tenho usado isso aqui, né? Que quando a gente concorda com isso, que a gente precisa ter mais políticas para garantir esses direitos, é porque a gente realmente sabe que esses direitos não existem. Existe uma força muito grande que vem em contrapartida a esses direitos e tal. Como é que trabalha isso num eventual governo, Silas? Primeiro que a gente tem discutido muito a questão da representatividade. Na política, nós somos, como a gente já falou das mulheres, agora chegar no ponto das LGBTs, a gente tem menos ainda, né? Se a gente for pensar que a gente só tem um deputado assumidamente LGBT, que é do nosso partido, o nosso deputado Jean Willis, nós temos uma representatividade ínfima nesse caso. E se você não está representado hoje no campo de vista da política, você perde também poder de inserção sobre o que você pode ser ou não. As LGBTs sempre foram colocadas à margem, como se não existissem. Eu lembro das novelas, teve uma das primeiras novelas que teve na TV, teve um casal de lésbicas que não durou uma semana, explodiram o casal, literalmente explodiram o casal de lésbicas num shopping center. E hoje, um dos principais pontos de representação no ponto de vista cultural nas novelas são sempre ter uma parcela, um casal ou dois que são LGBTs. Então a gente conseguiu adquirir uma visibilidade do ponto de vista social que ainda não se representou em direitos. Então se a gente pensar que as mulheres trans, homens trans, travestis, só conseguiram ter o direito a ter, por exemplo, o seu título de eleitor, o seu nome social, esse ano, que por sinal ainda está aberto o processo para elas fazerem a troca de nome, é um mínimo de dignidade. Eu acho que esses pontos da dignidade da população LGBT são necessários. E a outra é o combate ainda, porque nós estamos ainda num momento primário da discussão com relação aos direitos sociais, com relação à população LGBT, que é sobreviver. É o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, é o Brasil. Minas Gerais está em 3º lugar no ranking nacional de mortes por crimes de ódio à população LGBT. Então, a gente precisa mudar um pouquinho isso, e mudar essa estrutura para que não aconteça, significa dizer também que é preciso que as pessoas saibam que nós existimos. Nós, mulheres, homens, trans e cis, precisam estar a par, eles precisam estar dentro desse processo e mostrar que nós somos parte disso. Eu acho que a representação é uma parte, o combate às opressões, no caso a LGBTfobia é outra, e para que a gente consiga garantir dignidade para essas pessoas, para todos nós, que é o mínimo para que se tornamos cidadãos. Muito bem, muito obrigado, viu, Sara? Felipe, muito obrigado. Nayara também, muito obrigado. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Deixando um grande abraço. Segunda-feira estaremos de volta com mais Cultura Geral, com pautas super interessantes. A gente vai falar de uma série de assuntos, né? Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E EPREV, em defesa da Previdência.